Agora às 7h39, 7h39, em reunião com os ministros, presidente Lula diz que a eleição de 2026 já começou e que o governo não pode errar. Enquanto isso, possíveis nomes da direita já começam a se movimentar, também de olho nas próximas eleições presidenciais. Lula tratou do tema no encontro com os ministros ontem em Brasília. O presidente da República abriu os trabalhos falando do cenário eleitoral e fez um balanço do governo nos 2 primeiros anos. Segundo ele, apesar de leves melhoras no índice de emprego e PIB, a avaliação do governo federal segue patinando aos olhos da população, conforme indicam pesquisas recentes. Lula disse que a direita já está trabalhando para as eleições de 2026. Eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, porque temos que carpinar, porque temos que tirar todos os carrapichos que tiver nas plantas que nós plantamos, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. E nós não podemos antecipar a campanha porque nós temos que trabalhar. E a antecipação da campanha para nós é trabalhar e entregar para o povo aquilo que ele precisa. E a movimentação de representantes da direita ou centro-direita já começou. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, você sabe, voltou a afirmar em uma entrevista que tem o nome à disposição para disputar as eleições à presidência da República em 2026, mas que essa candidatura depende ainda de fatores como acordos partidários e a viabilidade do nome dele no resto do país. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, afirmou que pode ser escolhido para sair como candidato à presidência em 2026, mas disse que a indefinição sobre a situação eleitoral de Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível, é o elemento que estaria adiando a decisão dele, Zema, a respeito do assunto. A declaração foi dada em uma entrevista concedida ao jornal O Globo. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, pretende lançar sua pré-candidatura à presidência em março. Ele confirmou a data ao Jornal do Estado de São Paulo no fim de semana. Palco do anúncio da pré-candidatura de Caiado será a cidade de Salvador. Além destes, outros 2 nomes despontam no cenário político. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos, que por enquanto adotou um discurso de que não é o momento, está com os olhos voltados para São Paulo, e Eduardo Leite, do PSDB, governador do Rio Grande do Sul. Durante a reunião com os ministros, Lula também disse que a única forma da atual gestão pensar na disputa eleitoral do ano que vem é mostrando resultados. Nós passamos 2 anos arrumando a casa, passamos 2 anos trabalhando a terra, cultivando a terra, plantando as coisas, e nós agora já sabemos o que plantamos, e nós agora temos que ter certeza que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Eu posso dizer para vocês que a entrega que nós fizemos para o povo ainda não foi a entrega que nós nos comprometemos a fazer em 2022, porque muitas das coisas que nós plantamos ainda não brotou, ainda não nasceu. Mas o que vocês precisam compreender é que este ano será um ano de definição para a história e para a biografia de cada um de vocês na passagem pela governança desse país de 2023 a 2026. É muito importante ter clareza disso, porque daqui para frente a gente não pode mais inventar nada. Daqui para frente nós temos que colher tudo aquilo que nós semeamos. Nos bastidores, a especulação é de que nas próximas semanas o presidente faça mais uma reforma ministerial para atender demandas dos partidos no Congresso Nacional, mas aliados do presidente vêm dizendo que não será uma grande reforma, ou não seria o desenho inicial de uma grande reforma, e sim o que chamaram lá de pequenos ajustes. O governo precisa mais do que pequenos ajustes para fazer a entrega. A pressão chegou e o recado foi dado. Ontem, essa reunião, ela teve ali uma falação sobre vários assuntos, de uma maneira bastante
aérea, digamos assim, mas teve um foco muito grande no norte, que era o puxão de orelha nos ministros para a entrega de resultados, né? O não podemos falhar, não podemos inventar. Ele chegou a dizer literalmente: não estamos fazendo a entrega que prometemos, disse o presidente Lula. Então reconhece que, de fato, o problema talvez não esteja só na questão de ajustes na comunicação do governo, que sim, é um problema, mas existem outras questões. E esse recado que ele deu traz ali um cenário muito transparente de avaliação e de caminho de continuidade para o próprio Lula. Ou seja, se o governo não conseguir melhorar a sua avaliação, sua entrega e os resultados econômicos aos olhos da população e na realidade, pode ser que nem concorra, Pedroso, porque acho que não vai querer o que ele colocou em ponto ontem, a biografia e a história de todos nós é o que está em jogo a partir de agora, é a dele, porque é o nome do PT. E aí você tem um desafio, né, dentro desse desenho sendo apresentado, porque no campo da direita, ou centro-direita, você tem várias opções de nomes que podem ser colocados, né? Uns que não saíram tão bem das eleições municipais, como é o caso de Zema, né, que vem ali com a conversa que está esperando o Bolsonaro, mas podemos chamá-lo de biderrotado aí com os 2 candidatos que ele acabou indicando para as eleições municipais, outros aguardando algumas conjecturas, né, e talvez esperando o apoio de Bolsonaro, mesmo que permaneça inelegível, mas você tem alternativas, enquanto que para a esquerda parece que há um afunilamento de opções, já que a centralização sempre foi em torno do nome do Lula e o governo não vai bem também aos olhos da população e dos eleitores. É isso. As pessoas começam a comparar o atual com o ex. Começam a comparar os dados, começam a comparar os resultados, principalmente na economia, se o desempenho, se a vida estava melhor ou se a vida estava pior. Porque muita gente se incomodava, Rafa. Olha, o Bolsonaro fala besteira para chuchu. Olha os absurdos que ele falava. Pois é, e de fato algumas falas deixavam a turma de cabelo em pé. Mas os resultados práticos hoje, talvez as pessoas fiquem de cabelo em pé quando vão no mercado ou quando chegam ali e olham para o frentista. Mas vamos falar aqui, eu fico assustado quando eu escuto falando, né, o presidente Lula falando do trabalho, vamos trabalhar mais para entregar e colher mais resultado. Porque toda vez que eles falam de trabalho, eu já começo a me arrepiar, porque deve surgir um imposto novo, deve surgir uma cobrança nova. Porque os resultados que têm sido entregues até agora, e talvez por isso a popularidade esteja tão complicada, é uma taxa de juro elevadíssima, que o Banco Central precisa adotar para conter a inflação. Nós percebemos um rombo recorde nas estatais, ali na casa dos 7 bilhões de reais. A dívida pública chegando ali a 1 trilhão de reais. Os programas prometidos para cuidar dos Yanomami não chegaram. Os programas para poder tornar barata ali o shopping e a picanha também não foi entregue. Então ali, devagar com andor. Eu tenho muito medo dessa fala que eles vão ali dobrar o trabalho, vão começar a colher as coisas, porque eu sinto que talvez nós, o povo, não vamos perceber tanto benefício assim. E um dos sinais que a gente trouxe ali de maneira muito, muito sutil, falando, né, da reforma ministerial, sabe por que está tendo dificuldade da reforma ministerial? Porque alguns partidos foram abordados, e qual foi o papo que chegou lá? Olha o seguinte, vocês vão assumir novos ministérios, vamos redistribuir as forças aqui no Planalto, só que a gente já quer amarrar o compromisso para 2026. E alguns dos partidos responderam, olha, a gente pode até aumentar a participação no governo, fortalecer a governabilidade, mas casar com um projeto para 2026 a turma não quis. Ou seja, ninguém está crendo muito numa eleição fácil ali adiante. E mais do que isso, tudo que tem sido acompanhado, a eleição do Donald Trump, a eleição do Milei, a questão na Itália com a Meloni, a questão da dificuldade na França, enfim, aquilo que o senador Marcos Rubio falou, né, quando perguntado sobre o Brasil, ele falou, olha, é um vento passageiro, né, sobre Brasil e México, é um vento passageiro de alguns governos de esquerda. Talvez a turma não está querendo pegar essa brisa temporária por entender que as coisas podem mudar de rumo aqui no Brasil, como também mudaram em outros países, como eu já citei, principalmente a questão do Donald Trump. E Pedroso, sobre o Bolsonaro bater o pé, que é o candidato, na última semana, né, ele trouxe ali já no dia 18, inclusive em declaração à Veja, o reforço no discurso de que ele não vai indicar ninguém, de que não tem indicação, o nome é o dele e que ele vai lutar até o fim para ser o candidato. Como é que isso pode movimentar a questão? Existe alguma esperança, alguma expectativa realista, olhando hoje para o cenário, de que ele consiga reverter essa situação de inelegibilidade? Vamos lá, né? No Brasil até o passado é incerto. Se a gente for lembrar, o Lula, 2 anos antes da eleição, estava ali impedido, absolutamente impedido de concorrer.
O Jair Bolsonaro hoje é a maior liderança política do Brasil, a maior liderança política do Brasil. Né? O campo da centro-direita é o mais influente no país, ele é a maior liderança desse campo, então, consequentemente, é o maior líder político. Saiu vitorioso das eleições municipais, tem crescido o seu partido, elegeu uma bancada enorme e pontua bem nas pesquisas. Rafaela Moron, eu não duvido que alguma solução possa ser encontrada, mas independente se o nome dele, né, estará nas urnas ou não, ele será o nome determinante do êxito ou do revés de qualquer candidatura no chamado Campo Azul nas urnas no ano de 2026.